Olá, meus queridos, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Gabriela Costa e vou estar acompanhando vocês nesta jornada que nós estamos iniciando no dia de hoje. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, também estarei aí, né? Vocês viram os professores, a equipe de professores, e estarei aí com a professora Gabriela nesta aula. Então, vamos começar hoje a nossa unidade curricular de aprofundamento chamada Juventude Empreendedora. Vamos ver a nossa aula de hoje. Na nossa aula, então, de número 1, nós temos como objeto de conhecimento contextos, práticas e elementos das linguagens. Como detalhamento, o que é empreendedorismo? Diferença e possibilidades de atuação nos campos cultural e social na Amazônia. Então, nesta aula, nós vamos conversar sobre o que é o empreendedorismo. Vamos para o nosso momento Trilhando Conhecimento. Então, nós vamos começar falando sobre empreender. E a gente precisa de uma definição, né, Rodrigo? O que é empreender? Então, a gente trouxe aqui uma definição. Empreender, resolver-se a praticar algo laborioso e difícil. Tentar, resolver a empreender aquela escalada perigosíssima. Pôr em execução, fazer, realizar. Conseguiu finalmente empreender uma pesquisa acadêmica aí, né? Um exemplo. Empreender uma viagem. Então, para a gente começar a falar aí de uma juventude empreendedora, a gente precisa saber alguns conceitos. E o primeiro deles é justamente esse, né? Empreender. Que empreender ele vai incluir aí abrir novos negócios, gerar empregos, mas vai muito além disso, né, professora? Os empreendedores, eles são aqueles agentes de inovação que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Eles impulsionam o crescimento econômico e contribuem também na transformação social. Olha aí a importância do empreender, né? Então, a gente está vendo que o empreender, ele engloba o fazer, né? O executar. E a gente tem aí a questão do nosso empreendedorismo, que a gente vai também levar para o nosso projeto de vida. Mas eu falei agora empreendedorismo. Exatamente, que é outro conceito que nós vamos ver nessa aula também. Olha só, empreendedorismo, né, a qualidade ou característica de quem realiza empreendimentos. Muitas vezes a gente ouve essa palavra empreendimento, acha que é só construção, né? Fulano criou ali um empreendimento. Na verdade, tudo que você faz com o intuito de empreender, né, esse conceito de empreender que nós vimos, faz parte do empreendedorismo, certo? Então, às vezes a gente não se torna um empreendedor por não entender o processo, né? Por não saber do que se trata. E a nossa função aqui é justamente essa, tentar mostrar para vocês as melhores formas, que vocês conheçam um pouquinho desse mundo empreendedor e que a gente possa seguir junto aí nessa jornada, né? Nesse momento de conhecimento, tá bom? Porque pode ter até alguns que estão praticando empreendedorismo, mas não têm essa noção, né, Rodrigo? Então, a gente vai também conversar para vocês entenderem, tá? Mas o que é? Meu Deus, eu já estou fazendo empreendimento e eu não estou nem me tocando ainda. Então, vamos lá. O empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. É isso mesmo. Olha, quantos tipos de empreendimentos vocês não conhecem aí nas comunidades em que vocês vivem, né? Ou nas cidades mesmo, né? Que a gente vive. Tem muitas formas de empreender, tem muitas formas de empreendimento. Nós vamos ver agora uma animação bem legal, né, professora? Que vai mostrar um pouquinho aí dessa realidade, que talvez vocês se identifiquem aí com o nosso curumim, né? Exatamente. O nosso curumim vai fazer um passeio e vocês vão identificar alguns tipos de empreendimento,
Vocês viram aí que o nosso Curumim, que é o nosso personagem, até ele chegar na escola baré dele, ele passou na frente de alguns locais, né, Rodrigo? Vários locais, né? Ele passou na frente do cabeleireiro, na frente da doceria, na frente da padaria. Então, às vezes a gente leva a vida tão automático que a gente nem se dá conta da quantidade de empreendimento que temos ao nosso redor, né? Então, é mais para a gente ampliar o nosso olhar. A gente precisa entender que o empreendedorismo ele está não só naquela ação enorme, grandiosa, naquela loja enorme, aquele shopping. Não, gente. Existem vários tipos de empreendedores. A introdução de um novo bem, a criação de um método de produção ou comercialização e até a abertura de novos mercados são atividades comuns do empreendedorismo. Significa que a essência do empreendedorismo está na percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios. Exatamente, Gabi. Olha só, alguns também entendem aí, né, como empreendedor quem começa algo novo, né? Tipo, vai ser empreendedor, ele vai começar algo novo, que enxerga ali oportunidades que ninguém viu até o momento. E aí, em outras palavras, né, aquela pessoa que sai da zona de conforto, né, e da área de sonhos e parte ali para a ação, sai dos sonhos e parte para a ação. Um empreendedor é um realizador que coloca em prática novas ideias por meio da sua criatividade. É uma característica assim, essencial para quem quer empreender, é a criatividade, tá? E isso muitas vezes significa mudar tudo o que já existe, né? Começar do zero aí, tá bom? Então, olha só, criar, por isso que o Rodrigo falou, a criatividade, né? Ela é um elemento muito importante. E a gente vai falar agora alguns mitos e algumas verdades que a gente tem no empreendedorismo. Por exemplo, empreendedores nascem empreendedores. Gente, será? Isso é um mito. Qual é a verdade, Rodrigo? Vamos ver a verdade. Olha só, ser empreendedor é um processo de aprendizado contínuo, tá? Então, olha só, não é que nasce empreendedor. A verdade é que você vai aí, né, continuamente com esse aprendizado, você se torna um empreendedor. Então, esqueça essa história de que empreendedor nasce. Nasceu empreendedor. Não, outro mito, vamos lá. Começar a empreender traz a certeza do êxito. Ai, gente. Qual é a verdade sobre isso? Olha só. O empreendedor enfrenta incertezas. Com certeza, gente. Todo início, né, de situação que você vai passar, aí seja no estudo, ou seja no empreendimento, a gente tem certeza de tudo, né? E com o tempo, com o aprendizado, a gente vai mudando isso. Outro mito. Empreender significa abrir um negócio para vender um produto ou um serviço. Será, gente? Não só isso, né? Exatamente. Olha só, a nossa verdade, então, é que, vamos lá, empreender é resolver problemas do dia a dia. Olha só que interessante, né? Esse conceito, né? Empreender é resolver problemas do dia a dia. E um mito, para ser um empreendedor de sucesso, é preciso ter lucro. Enfim, outro mito. Qual é a nossa verdade, Rodrigo? Uma ideia ousada ajuda na conquista do sucesso, tá? Então, olha só, não é só ter lucro, né? Às vezes uma ideia ousada que você tem aí vai ajudar e muito a você ter sucesso no seu empreendimento. Outro mito. Com dinheiro não há riscos em empreender. Nossa, esse mito é super mito. É um super mito, gente. Olha só. A nossa verdade sobre esse mito aí, ó, os riscos precisam ser assumidos como possibilidades em empreendimentos. Então, vai haver o risco. Isso aí é natural, né? Não é só porque você tem o dinheiro que é certeza de um sucesso. Então, você vai ter que assumir esses riscos aí, né? Com essas possibilidades de empreendimentos também. E outro mito que nós temos é empreender é fazer somente o que se ama para ser feliz. Ai, que romântico, mas não é assim, né, gente? É um grande mito, gente. Olha só, vamos lá à nossa verdade. Empreender é colocar ideias criativas em prática. Acabei de falar para vocês sobre a criatividade. Então, assim, vamos parar com o romantismo, né? Vamos deixar de romantizar o empreendedorismo e realmente colocar em prática a nossa criatividade. Isso vai fazer toda a diferença na hora de empreender.
E tem em mente também que às vezes a gente tem uma ideia inovadora, né? Sim. E assim, guarda lá, fala, não, isso não vai pra frente não. Já pensou se as pessoas pensassem isso? Não vai pra frente não, deixa eu guardar isso. Quantos empreendimentos, né, empreendimentos bons teriam ficado aí para trás se as pessoas não fossem ousadas, né, e colocassem em prática aí essa criatividade. E agora nós vamos ver os tipos de empreendedorismo que nós temos, né? Nós vamos começar a conhecer esses tipos de empreendedorismo. O primeiro empreendedorismo que nós vamos começar a conversar, qual vai ser, Rodrigo? Nós vamos falar sobre o empreendedorismo social, né? Vamos ver então aí o que é o empreendedorismo social. Então, o empreendedorismo social é um conceito que possibilita a construção de negócios cujo maior impacto são melhorias na sociedade, tá? Ele ajuda a promover soluções que geram mudanças na realidade de pessoas e ou comunidades vulneráveis. Olha só que interessante, gente. Isso pode acontecer com capacitação, emprego, oportunidades de tratamento de saúde, atuando na preservação ao meio ambiente, entre outras frentes. Então, para quem acha que empreendimento é só ser empreendedor, é só empreender ali, né, atrás do lucro, né? Isso, para ter lucro, não. Nós estamos mostrando para vocês outras formas de empreender. E uma dessas formas é o empreendimento social. Nós vamos ver agora um vídeo bem interessante sobre essa forma de empreender socialmente. Olha só. Aqui no restaurante, a gente não só serve a comida regional, mas como principal o tradicional, que é do nosso povo, que é o fane, a pupeca, a mujica. Os ingredientes que a gente usa no restaurante, a maioria das coisas são daqui. Pega macaxeira, o cubi, os peixes também são daqui. Quando eu tô levando um prato, eu não tô levando só uma comida, eu tô levando o nosso amor, o nosso carinho, a nossa cultura principalmente, né? E a nossa dedicação e a confiança que as pessoas têm na gente. Eu também posso falar que a minha maior inspiração é a própria mulher, sabe? Eu olho para as outras mulheres e sempre penso assim, nossa, e quando eu vejo uma mulher fazendo tanta coisa, eu digo, eu gostaria de ser como ela, porque eu acho que nós mulheres, nós temos que nos inspirar muito uma nas outras, nas essências que nós temos dentro de nós, porque nós temos muitas capacidades. Às vezes nós temos medo de desenvolvê-las, né, de mostrá-las, até por conta da nossa própria, talvez timidez de dizer, de falar, mas a inspiração maior que eu tenho e tive, e vou continuar tendo, somos nós mulheres, minha mãe, minha avó, minha prima, a minha amiga, as pessoas que estão ao meu redor. E a outra é a própria natureza, que me dá tudo o que eu preciso. Olha só que legal, né, professora? A forma como a gente vê o empreendedorismo, né? Aqui a gente está vendo um empreendedorismo feminino, mulheres que estão ali buscando o seu espaço dentro desse mundo do empreendedorismo. E a gente está falando mais especificamente agora do empreendedorismo social. Mas o que é ser um empreendedor social? Vamos lá. Ser um empreendedor social é estar à frente de uma iniciativa de empreendedorismo que agregue valor social. Na prática, significa utilizar as características e ferramentas do empreendedorismo para viabilizar um negócio de impacto socioambiental. Então, olha só, o empreendedor social, ele tem essa preocupação de realizar um impacto socioambiental. Ele tem uma preocupação de ser um negócio para lidar com as pessoas idosas, com o meio ambiente, com as pessoas deficientes, com a família, né? Então, a gente tem essa preocupação social no empreendedorismo social. Então, é um ramo do empreendedorismo, um tipo do empreendedorismo que ele está muito em alta, Sim. Né, Rodrigo? E interessante é que esse vídeo que nós acabamos de ver lá da Fundação Amazônia Sustentável, eles têm vários projetos, né, voltados aí para o empreendedorismo social, trabalhando com mulheres das nossas comunidades ribeirinhas, das nossas comunidades amazônicas. Então, olha só, aí mesmo na sua comunidade, olha só a forma de empreender socialmente que nós temos e muitas vezes nós não conhecemos. Né? É uma forma de empreender também, trabalhar com biojoias. Às vezes, olha o que a gente falou de criatividade. Né? Falamos de criatividade, então está relacionado a empreender socialmente também. E a gente tem que aproveitar o que tem no nosso entorno, né, Rodrigo? Exatamente. A gente é rodeado
pela floresta, gente. A natureza está ao nosso favor. Então, a gente pode reutilizar também esses elementos da natureza dentro desse empreendedorismo, já tendo esse olhar, né, socioambiental. Vamos ver mais um tipo de empreendedorismo? Vamos ver então, olha só, vamos falar agora do empreendedorismo cultural. O empreendedorismo cultural é usar ideias de negócio para criar projetos que tragam impacto social e econômico na área da cultura. Eles são impulsionados pela economia criativa, que engloba atividades voltadas à arte, design e tecnologia. O empreendedorismo cultural se caracteriza a partir da abordagem empreendedora, que se concentra na criação, desenvolvimento e gestão de negócios que integrem elementos culturais, artísticos e criativos. Olha que interessante, gente. Outra vertente aí do empreendedorismo que talvez vocês não conhecessem. Será que aí onde vocês residem, né, nos municípios que vocês residem, não tem uma festa, né, uma manifestação cultural que gere renda através da dança, da música, né, das vestimentas, das indumentárias, né, das costureiras que produzem isso? Será que não tem aí no município de vocês? A gente tem uma gama, né? Exatamente. Temos várias festas culturais. Aquelas festas que acontecem, cada cidade tem uma. A gente tem elementos como danças folclóricas, músicas folclóricas, né? Então, para ilustrar ainda mais essa oportunidade do empreendedorismo cultural, nós vamos ver um vídeo excelente que traz para a gente um tipo de empreendedorismo cultural. As quadrilhas juninas é um gênero cultural que está se resgatando ao longo do tempo e tem tomado muita força por conta da sua trajetória e por todo o trabalho artístico e social que vem desenvolvendo em todo o território do nosso estado. As quadrilhas do estado do Amazonas hoje envolvem muitas coisas para além da função artística. É óbvio que a quadrilha vai precisar de diretor artístico, coreógrafo, diretores gerais para que consigam roteirizar o espetáculo. Mas para além disso, as quadrilhas também precisam de envolvimento social. E é no meio das quadrilhas que elas encontram oportunidades de renda, inclusive para as famílias. E isso é algo fantástico. A quadrilha junina hoje, ela gera com costureira, ela gera com artesão. E o que é melhor ainda, em muitos dos municípios, ela é matéria de escola. Ou seja, só dança a quadrilha junina quando o quadrilheiro tem uma nota boa. Hoje, esse gênero cultural se consolida como uma das maiores ferramentas que agrega jovens, não só no fazer artístico, mas também no mercado de trabalho. Por trás disso aqui tudo tem artistas, profissionais, maquiadores, ateliê e tudo envolvendo isso. E é partindo disso que surge a necessidade de novos profissionais. E não somente da contratação de pessoas que estudam, mas também citando dentro do próprio mundo dos quadrilheiros a necessidade de irem para a sala de aula, estudar, se profissionalizar e, a partir disso, trazer ferramenta e mão de obra de trabalho para dentro desse espaço que eles convivem quase que diariamente. Olha só que interessante, gente. Viram aí, né, quanta coisa nós podemos, quantas formas de lucro, né, quantas formas de empreender nós temos aí dentro de uma manifestação folclórica, né, que no caso aí são as quadrilhas. Muito interessante, né, as pedrarias, os tecidos, forma, né, como eles lidam com as coisas de uma forma muito artística e profissional. Você está vendo ali a preocupação profissional mesmo, de estar tudo ali, trazer uma excelência dentro da proposta desse empreendimento. Vamos ver agora os tipos de empreendimento cultural. A gente tem, por exemplo, nas artes visuais e design. A gente pode empreender com pintura, escultura, fotografia, ilustração, designer gráfico, arte digital e artesanato. Eu acho que o artesanato é muito forte, né, gente? O trabalho artesanal, né, Rodrigo? Todo mundo acha que sabe fazer alguma coisa de artesanato. Seja desde criança, que começa a fazer aquelas pulseirinhas, né, aquelas miçangas, já é um tipo de empreendedorismo cultural. Exatamente, temos mais formas, olha só. Audiovisual e cinema, né? Produção de filmes, documentários, animação.
edição de vídeo, distribuição cinematográfica e conteúdo para plataformas online de streaming, né? Que aí tá bombando agora, né? As séries, né? Então, são formas também, aí o audiovisual e o cinema são formas de empreendedorismo cultural. Para quem não sabe, tem um nome, né? Empreendedorismo cultural, tá bom? E assim, tu tens um celular, tu já consegue filmar alguma coisa, né, Rodrigo? Hoje em dia está muito mais fácil, digamos assim, o acesso à tecnologia. Então, muitas pessoas que participam hoje de grandes produções de filme, né, de animação, essas coisas, eles começaram fazendo pequenas filmagens. Então, de repente, treinaram o nosso olhar para esse tipo de empreendimento. Outro tipo de empreendedorismo cultural que nós temos é na literatura e publicação. Escrita, autoria, edição de livros, publicação independente e livros digitais e e-books, que também está em alta hoje. Show de bola, né, gente? Aí essa forma de empreender culturalmente, né, dentro da literatura, publicando as suas escritas. Quantos escritores nós não temos no nosso Amazonas, né? Quantos alunos escritores escrevem poemas, escrevem contos? Isso é uma forma também de empreender, gente. Se liguem aí, nós estamos aqui justamente para mostrar para vocês aí esses caminhos, né, do empreendedorismo, tá bom? Outra forma também é a gastronomia, vamos lá. Gastronomia e culinária criativa, olha só, né? Para quem não sabe, a comida também é uma forma. Então, a criação de pratos inovadores, estabelecimentos gastronômicos únicos e eventos festivais culinários, certo? Essas são formas aí também de empreender culturalmente, a gastronomia e a culinária. Ainda mais aqui, quando a gente fala da região norte do país, o estado do Amazonas, a culinária, ela é muito rica. Sim. Temos elementos de uma qualidade enorme, que são conhecidos mundialmente, inclusive. Então, é uma oportunidade de você que gosta de estar lá cozinhando, se envolver nesse empreendedorismo cultural voltado para a gastronomia. Nós vamos ver agora outra forma, então, de empreendedorismo, né? Que é o, vamos lá, empreendedorismo na Amazônia, certo? Então, olha aí, na Amazônia, bioeconomia é uma área de estudo que propõe um novo modelo de produção baseado na oferta de soluções sustentáveis, com o objetivo de criar relações mais harmônicas entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, tá? Então, já que nós estamos falando aí de Amazônia, né, de empreender na Amazônia, nós precisamos fazer esta relação também, tá? Aqui a gente vai mais direcionado para a Amazônia, né? O empreendedorismo na Amazônia. A gente está falando da bioeconomia, a utilização, né, do nosso meio ambiente, a preservação do nosso meio ambiente também, porque a partir do momento que a gente utiliza ele de uma forma inteligente, a gente também está preservando esse meio ambiente, né, Rodrigo? Olha só, a bioeconomia relaciona-se diretamente com o conceito de economia verde. De acordo com a definição do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é a UNEP, a economia verde aprimora o bem-estar humano e constrói equidade social, ao mesmo tempo reproduzindo riscos e escassez ambiental. Olha quanta coisa conectada. Ela reduz ali riscos e escassez ambiental, ela constrói uma equidade social, ou seja, ela tenta igualar a sociedade, mesmo, né? Reduzir um pouco essas diferenças sociais e aprimorar o bem-estar das pessoas. Isso tudo por meio do empreendedorismo, olha só, né? A bioeconomia. Quando nós falamos agora há pouco sobre biojoias, olha só, é uma forma de reaproveitar esse material que a natureza nos dá, né? E aí fazer esse material, essas joias, que ficam trabalhos incríveis, gente. Então a bioeconomia, as biojoias estão dentro, né, desse campo aí da bioeconomia e é muito importante para o desenvolvimento sustentável, né? E aí, como a professora Gabriela acabou de colocar, reduzindo aí esses riscos da própria escassez ambiental também. Ela se relaciona a bioeconomia com o conceito de economia verde. Então, a gente vai ver as três principais características da economia verde. As três principais características ou três pilares da economia verde são baixa emissão de carbono, eficiência no uso de recursos, ou seja, evitar o desperdício, né? E busca pela inclusão social. Outro elemento importantíssimo, né? A gente está incluindo todas as pessoas que ficam, de uma certa forma, à margem da sociedade. Então, ela traz esses pilares, ele tem esses pilares da economia verde e a bioeconomia, que é a forma de empreender na nossa Amazônia,
ele está baseado aí nesses conceitos. E agora a gente vai ver exemplos de empreendedorismo na Amazônia. Então, para vocês conhecerem pessoas que estão empreendendo na Amazônia e, assim, pessoas que utilizam recursos, né, que nós podemos encontrar, que vocês conseguem encontrar, mas elas tiveram uma ideia e apostaram nessa ideia. Vamos ver o primeiro deles, então. Olha só quem é. O Ícaro Pimentas, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram o Ícaro aí, né? O Ícaro Pimentas, como ficou conhecido, e gosta de se apresentar, idealizou seu empreendimento em uma aula de química na escola e atualmente produz uma variedade de produtos que podem custar de R$ 25 a R$ 120. Toda a venda é feita pelo Instagram dele. Os clientes fazem as encomendas e o próprio Ícaro é responsável pela produção, né? Então temos aí a produção de pimentas, né? Uma aula de química. Olha aí como vocês precisam valorizar mais a gente. Verdade, olha só, gente. Olha a quantidade de conteúdo que a gente está colocando. Gente, vocês precisam valorizar a gente. O Ícaro na aula de química, quando que o Ícaro, depois da aula de química, ele ia imaginar que hoje ele ia ser uma referência no empreendedorismo. Um jovem empreendedor, né? Um jovem empreendedor, para vocês verem como as oportunidades elas aparecem quando a gente menos imagina. E ele utiliza pimenta. Olha só. Vamos para mais um, então, né? Olha aí. A nossa próxima empreendedora. A nossa próxima referência, né, no empreendedorismo é... Vamos lá? Vamos ver quem é. Olha, a Wina Ticuna, nascida na terra indígena Ticuna de Umariaçu, no Amazonas. A Wina Ticuna, ela usa de sua força e talento como designer de moda. A empreendedora confecciona bonecas com características próprias da cultura indígena. Em suas redes sociais, a Wina Ticuna faz a divulgação do seu trabalho. A ideia é seguir com o projeto e levar as bonecas com a sua cultura para todos os lugares. Temos uma empreendedora indígena. Que maravilha, gente. Gente, ela está empreendendo no ramo da moda. Olha que coisa legal. Quantas características da cultura indígena, elementos da cultura indígena, a gente consegue trazer para o mundo da moda. Os traçados, né, as pinturas corporais, as relações que eles fazem com os elementos da natureza, os adornos que eles usam, Rodrigo. Lindo, né? Perfeito. E ela está inserindo isso, né, na moda de uma forma geral, e ela produz as bonecas com referência indígena. Gente, eu achei isso incrível, porque é muito comum a gente achar hoje em dia as bonecas que têm referência às pessoas negras, né, as bonecas, a gente já tem bonecas deficientes físicas, sim, mas a boneca com a referência indígena é uma proposta muito legal. Muito legal. Eu fico muito feliz também quando eu vejo, né, os nossos indígenas aí produzindo material que é, né, propriamente dito deles, né, da cultura deles. Isso é muito, gente, é muito genial, tá bom? Vamos então para mais uma empreendedora, jovem empreendedora de sucesso, que é a Fabiane Azevedo, né? Sustentabilidade é oportunidade de negócio, por isso Fabiane Azevedo, proprietária da Marcenaria Sustentável, criou uma loja online que reutiliza madeira para fazer móveis sustentáveis de qualidade. Olha só a ideia aí. Foi observando o descarte de madeira e com o pensamento de furar a bolha que Fabiane Azevedo teve um insight para criar algo inovador e sustentável. Mais uma, então, aí, empreendedora. Vejam que nós fomos aí, passamos por três, né? Por três formas de empreendedorismo, na verdade, três produtos, né? Pimentas, bonecas e os móveis, né, que a Fabiane produz aí, coisas totalmente diferentes. Lembram lá mais uma vez que nós falamos da criatividade? Olha só, quantas formas de empreender criativas, né, que nós temos aí. E talvez você tenha também, gente, uma ideia, né, que está guardadinha aí, né? Assim como o Ícaro teve lá na aula de Química, você pode ter uma ideia que está guardada e coloque em prática. De repente, aí, quem sabe, nos surge um novo jovem empreendedor, que essa é a nossa missão aqui, né? Tentar ajudar vocês nesse sentido. Nós colocamos na aula de hoje tipos de empreendedorismo, né? E colocamos algumas possibilidades que a gente pode fazer acontecer esse empreendedorismo em cada local. Então, basta você ampliar o olhar e, de repente, se você tem essa intenção, esse sentimento de empreender, colocar isso, né, em prática e começar a pensar, poxa, eu poderia começar a empreender neste ramo e termos aí jovens empreendedores.
Música